Fala, minhas traças, tudo bem com vocês? Gente, eu já tinha conversado com vocês sobre a necessidade de, às vezes, gravar de noite. Então, às vezes, a iluminação vai ficar diferente, porque a vida da advogada aqui tem que voltar, porque vocês não estão me sustentando ainda. Aproveitando esse momento, vocês já deixaram o joinha aqui? Vocês já se inscreveram no canal? Porque eu tô esperando que sim, viu? Porque eu tô passando calor por causa disso aqui. Gente, como vocês bem sabem, eu fiz a leitura de *And the Grey Gables*. Ai, eu amo! Seguinte, vocês já viram aqui que eu disse que eu amo essa história, eu amo esse livro. Mas eu vou trazer um pouquinho pra vocês. Pra quem não conhece a história de Anne, ela é uma garotinha órfã que foi entregue pra uma família, um irmão e uma irmã, que queriam adotar um garotinho. Por quê? Porque o irmão, o Matthew, ele já estava muito velho e eles queriam ajuda lá pra trabalhar essas coisas. E aí, quando chega uma garota, Matthew tem um coração sensível, vê aquela garota esperançosa e diz: eu não vou conseguir devolver, vou deixar essa função pra Marilla, que é a minha irmã, e ela tem um coraçãozinho mais carrancudo, então ela vai ser mais capaz de dizer que a menina não pode ficar. Só que quando chega lá, tem toda uma história, toda uma confusão, e a Anne acaba ficando com eles, com essa família maravilhosa e linda, que eu sou completamente apaixonada. Primeira coisa, o livro. Muitas pessoas perguntam se o livro é igual à série. Esse primeiro livro aqui, ele narra todas as 3 temporadas. Então vocês imaginam como é difícil. E o que foi que aconteceu? Porque dessa vez a gente teve uma inversão de valores. Porque geralmente eles pegam e diminuem a história. A série fez o contrário. A série criou mais histórias. Então, esse livro aqui é mais pra você ler com aquela saudadezinha, porque as histórias que acontecem na série são bem distantes das histórias que acontecem aqui. Exceto o começo da série. A primeira temporada eu achei bem fiel, principalmente o primeiro episódio. Meu Deus, o primeiro episódio parece estar narrado aqui ipse literi, letra por letra, parte por parte. Parece que pegou assim o roteirista, toma e faz, porque tá igualzinho, tá igualzinho. Mas muita coisa acontece na série que não tem aqui no livro. Por exemplo, a gente não tem o Gerald, não tem essa construção desse personagem. A gente não tem o Colin, ou seja, a gente não tem como saber nas próximas histórias o que é que acontece com o Colin, o que machuca meu coração e dói, porque eu amo muito a construção que a série faz do Gilbert. Aqui a gente tem a visão da Anne, e a gente tem a visão da Marilla, a gente tem a visão do Matthew, mas a do Gilbert fica um pouquinho distante. A gente não tem o Bash, por exemplo, a gente não tem a viagem do Gilbert, a gente só tem menções a essas coisas. A gente não tem um ponto de vista dele. Eu não sei se nos próximos vai ter, mas nesse daqui não acontece isso. Esse livro aqui narra dos 10 anos até os 16 anos, então ele incorpora todas as 3 temporadas e um pouquinho mais, que quem lê o livro sabe do que é que eu tô falando, que eu preferia que nem tivesse acontecido. No meu coraçãozinho pobre não aguenta esse tipo de coisa. Sim, o livro deixou essas pendências. Por quê? Porque você, como fã da série, vem pra cá e espera que todos os seus personagens favoritos estejam aqui englobados, mas continuam acontecendo muitas coisas importantes. São pouquíssimas as coisas que eu vi que tem no livro que não tem na série, de fato, mas a série sim abrange várias outras coisas, vários outros temas. Por exemplo, aquela história dos índios não tem aqui, a história da Stacy, da professora, toda aquela história não tem aqui, a gente só tem a menção dela sobre ela ser uma professora e como ser revolucionária, mas não tem todas as questões políticas. Eu não vejo tanto sistema de problematização, de guerra, de luta, de feminismo, blá blá blá, do jeito que a gente tem na série. Eu vejo isso muito mais na série. Aqui a gente pode dizer, é a visão de uma órfã que foi adotada sendo narrada. Só isso. Aí que o pessoal que pula pros diálogos não vai se dar muito bem com Anne, porque, por exemplo, nos primeiros anos dela, né? É uma garota, gente. É uma garota. Tem gente que diz assim, essa menina é muito antipática. Claro, se ela existisse na vida real, dificilmente eu ia gostar dela, porque ela é uma criança de 10 anos que fala muito, mas é uma criança. Aí você tem uma opção. Ou você acha ela chata e antipática, ou você acha ela uma pessoa divertida e começa a tirar graça. Porque eu mesmo tiro várias lições de vida do que a Anne fala. Inclusive, meus cortes favoritos estão marcados. Coisa mais linda das minhas vidas, vocês viram isso porque eu fui postando lá no Instagram, inclusive se você não me segue, me siga. E aí ela é uma criança, você pode ou aceitar isso e entender que ela cresce e que quando ela cresce, os diálogos, as conversas dela ficam menores e até a Marilla entende isso durante o livro, ou você pode continuar batendo na tecla de que é uma criança chata, entendeu? Ou você tá no lugar errado, porque o livro é dela. Aí eu falando isso, eu lembro da Edlin, porque eu falo mal, né? E aí o livro é dela, mas calma, vamos por partes. Eu acho que o livro tem uma leitura leve, é uma leitura romântica, é uma leitura divertida, é aquela leitura
básica pra você fazer. Eu não vi complicações, palavras difíceis. Pelo menos nessa edição aqui tem várias notas de rodapé do autor explicando pra gente algumas coisas que a gente pode não entender. Por exemplo, algumas menções bíblicas ou referências a outras histórias. O autor fez tudo isso aqui. Não achei uma leitura complicada, não achei pesado. O livro é super leve. Gente, o livro, há muito tempo eu não vi uma capa assim, tão dobrável. O livro é muito leve, o que ele permite fazer isso aqui. Apesar de eu não fazer isso, o livro permite fazer isso. Ele é muito, muito, muito tranquilo. A edição é linda. Eu acho que todos eles ficam bem coloridinhos. Fica muito bonito na estante também. Então vale a pena, até porque ele geralmente tá R$10 ou R$9. Então vale a pena você adquirir o seu, se você gosta da história, se você gosta dos personagens. Mas entre sabendo que ele tem essas diferenças com as séries. A gente não vai ver muitos dos personagens, mas pensa assim, a gente não tem o Jerry, mas a gente também não tem o Billy. Então a gente tem pontos positivos. Eu gostei sim da história. Eu acho que ele merece sim a aclamação que ele tem. Mas dificilmente, se eu não tivesse visto a série, eu gostaria tanto desse livro. Porque esse livro me deu um quê de nostalgia. Eu li ele por causa da nostalgia que ele me trazia em relação à série. Assim, não é o livro, nossa, meu Deus, eu compraria 8 livros dessa saga por causa dele. Se eu nunca tivesse ouvido falar de Anne de Green Gables. Não, eu não compraria. Sendo bem sincera com vocês, eu não compraria se fosse assim. Se eu nunca tivesse ouvido falar da Anne, se não tivesse toda a construção de personagens que a série trouxe pra gente, eu não compraria. Mas, como eu sou apaixonada sim pelos personagens que foram trazidos pela série, apesar de que eu não vá conhecer o final de alguns deles, como é o caso do Colin, porque a série foi cancelada, eu ainda quero saber o resto da construção de personagens. E mesmo a gente não tendo um romance construído entre Anne e Gilbert nessa história, porque a gente tem mais a visão da Anne, e o que a gente tem muito é eles batendo na inimizade deles e não numa possível amizade, eles só vão ficar amigos lá pro fim do livro, lá depois que eles terminam o primeiro ano da faculdade. Então, eu acho que você não pode entrar com aquela ideia da série construída, porque se você entrar querendo o romance dela com Gilbert, você não vai encontrar. Isso não acontece. Não acontece. Para de se desconstruir. O pessoal disse, eu prefiro o Gilbert do livro. Eu prefiro da série. Por quê? Porque lá eles fizeram construindo pensado no romance. Esse livro aqui eu não acho que a autora, em 1814, fosse entender a dimensão que teria toda essa história, toda essa construção. Então ela não fez focado no romance. Eu realmente vi que ela fez para narrar a história de Anne. Então eu acho que eu consideraria o livro como um resuminho da série. Porque ela não narra tudo que a gente quer. Gente, é muito difícil. São 300 páginas de livro, 3 temporadas de uma série. Não tem muito sentido em como foi que aconteceu isso. Eles realmente criaram novas coisas. Eles criaram novas prospecções. E eu achei que eles fizeram isso com muita maestria. Porque eu consigo ver encaixada a série no livro. Porque o problema é quando eles tentam construir uma coisa totalmente fora de padrão. E não foi isso que aconteceu. Eu acho que sim, o livro me satisfez. Eu vou ler todos os outros que eu já comprei, porque sim, eu quero saber o que é que vai acontecer com todo mundo. Eu tô apaixonada já. E ele dá aquele quê de nostalgia de você não querer terminar. Júnior, você preferiu o livro ou a série? Eu preferi a série. Por quê? Porque a série traz mais pra gente dos personagens secundários. Então vale muito a pena se você gostou da série, se você não viu a série, eu indico que você veja a série, porque vale muito, 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 muito a pena. E foi isso, gente. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês coloquem aqui embaixo que eu vou estar respondendo, tá? Beijinhos e até a próxima!